Sente o clima do Gazeta Esportiva. Vem com a gente, vem com a gente. Hoje o Gazeta Esportiva é com Flávio Prado. Olá! E com Osmar Garrafa. Muito bem, é o seguinte, olha, hoje nós vamos falar muito do clássico entre Corinthians e Palmeiras e tem também mercado da bola, com movimentações do Timão, do Verdão e do Santos. Claro que a gente também vai falar da preparação do São Paulo para encarar o RB Bragantino. Então se segura aí no sofá que a gente volta depois dessas dicas. Raios, rajadas de ventos, trovoadas, ciclones. Hoje a gente já tá aqui. Cara, deram uma caprichada aí Capricharam no barulho do raio, né? Olha, vamos junto até às 7 da noite com muita coisa boa. Para seguir, olha só a nossa enquete do dia. Os resultados da Libertadores vão interferir no desempenho de Corinthians e Palmeiras? O que vocês acham? Votem lá no site gazetesportiva.com. E aí, Flávio, o que você acha? Boa noite, acho que vai. Eu acho que o Corinthians chega mais pressionado, o Palmeiras teve uma dificuldade tremenda, mas passou, né? Então fica mais incômodo para o Corinthians ser derrotado depois de ter sido eliminado da Libertadores da maneira que foi, né? Não fez nem frente para o Flamengo e a torcida está cobrando muito, então acho que a responsabilidade do Corinthians é maior. E aí, cara? Em termos de pressão, interfere e muito para o Corinthians, não é? A gente já dizia semana passada, na sexta-feira passada, eu dizia aqui com o Flávio, tem Avaí, decisão, não ganhou. Depois tem Flamengo, não ganhou. Aí tem domingo, sábado clássico. Eu falei para ele, no outro domingo, que é o próximo aqui, Flávio Prado pode estar comandando mesa redonda falando de um Corinthians efervescente. Quarta-feira tem o Atlético Goianiense. Quarta, Atlético Goianiense. Quarta, né? Não sei. Meio de semana, Atlético Goianiense. Então, claro que vai pesar muito para o Corinthians. Como o Corinthians vai se comportar? Qual vai ser a resposta, se é que vai dar alguma resposta depois da eliminação? Não especificamente do jogo, da eliminação para o Flamengo, do que está acontecendo, saída do Willian. O Corinthians está muito agitado e tem reflexo sim. No Corinthians, Michele, eu sempre digo, um espirro para se transformar em pneumonia é 1 segundo. Nossa, nem brinca. E olha, então agora chegou o grande dia, chegou o grande momento de saber quem é o ganhador do nosso presentaço da semana. Ai, quem é? A bola oficial vai pro Wagner de Lima Santos! Uhul! Nossa equipe de redes sociais vai entrar em contato com você, Wagner. Esse é um presente da loja Gol de Placa de Santo André. Parabéns por essa bola linda, viu? Começamos então o nosso giro de repórteres com José Paes, da nossa redação de esportes. Boa noite, Zé! Tem reforço chegando pro Santos? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o nosso programa. Exatamente isso, a cúpula santista aqui da redação, formada pelo Guilherme Medeiros, pelo Luca Castilho, da nossa produção, está em polvorosa, porque pelo segundo dia seguido, o Santástico está anunciando um reforço. Ontem anunciou o Soteldim, hoje anunciou Gabriel Carabarral, meia argentino de 30 anos, 4 anos de contrato. Ele que estava lá no Argentinos Júniors da Argentina, então chega aí para reforçar o time do técnico Lisca Doido. Temos até aí algumas fotinhos, né? Ele assinando o contrato, ali com o presidente Rueda, enfim. Então, mais um reforço aí para o Santos para a sequência da temporada. Lembrando que o Santos só tem o Campeonato Brasileiro até o final do ano. E por falar em reforço, viu, Michele? Muita gente se perguntando aí, poxa, e o Luan e o Natan, quando que estreiam? Os dois já estão treinando normalmente com os demais companheiros lá no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, e podem estrear aí justamente na partida desse final de semana contra o América Mineiro, fora de casa, domingo às 18 horas, lá no Estádio Independência. Então vamos ouvir aí a palavrinha do Andrés Rueda, presidente do Santos, falando justamente sobre a contratação do Luan, como que foi feita, como que foi o papo com o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. Tá bem legal esse trechinho que a gente separou de uma coletiva de ontem do Andrés Rueda, mais de 1 hora, um bate-papo com a imprensa aí bem bacana. Então vamos ouvir aí o presida do Santos na tela. A negociação do Duílio levou exatamente 7 minutos. Tá? Foi feita na federação, numa reunião que a gente teve da Libra. Tá? A gente saiu um pouco da reunião, vamos tomar um café, assim, interessa, foi feito. Tá? E eu falo até o valor, porque não tem problema, é um jogo transparente. O Santos paga R$100 mil para o Corinthians, tá? Para trazer até o final do ano. A gente tem prioridade na renovação por mais um ano com ele,
E tem prioridade em compra, se aparecer algum interessado, o Santos tem prioridade. Tá? Isso aí é uma operação boa para o Corinthians, boa para o Santos e boa para o jogador. Tá? O jogador tem muito potencial, a gente acredita muito nele, acredita muito na estrutura que o Santos tem, acredita muito no nosso técnico, tá? Que gosta do jogador, a gente acha tudo que logo, logo, pois a gente vai ter muitas alegrias com o Luan. Então a palavra de Andrés Rueda aqui no Gazeta Esportiva e como diria o Guilherme, como diria o Luca, deixa o homem trabalhar, deixa o Rueda trabalhar, que ele vai ajustar tudo lá no Santos. Repito então, o Santos volta a campo no próximo domingo às 18 horas para pegar o América fora de casa, rodadinha aí do Campeonato Brasileiro, departamento médico tá zeradinho, o Alex já saiu, tava com um problema no tornozelo, o Lucas Pires, o lateral esquerdo, que tava com um problema no joelho, também já tá recuperado, todo mundo à disposição do técnico Lisca doido em busca da sua segunda vitória aí como técnico do Santos. Volto contigo, Mi. Beijão para todo mundo. Negócio foi bom para o Corinthians mesmo, bom para o Santos, ou será que, pelo jeito como eles falaram, né, foi tão rápida a negociação, né, 7 minutos, será que o Corinthians queria se livrar tão rápido assim do Luan? Pode ter esse outro lado também que você pode pensar, Flávio, o que você acha? Eu acho que vale um pouquinho de tudo. Agora, é gozado, eu sei que o Luan teve culpa no insucesso dele, claro, né? Mas eu não sei, eu estou torcendo muito por ele. Eu espero que ele consiga recuperar. Me incomoda muito, sabe, Michele, quando um profissional não consegue exercer a função dele. Sim. Por N motivos. Fala-se muita coisa, eu não tenho nada de oficial, né? Qual foi o problema, mas parece que é problema dentro do campo, fora do campo, uma série de situações. Às vezes o cara mudando de áreas, ele dá uma retomada, uma renovada. Eu torço demais para que aconteça isso. A gente já viu esse menino jogar futebol. E jogava muito, Jogava muito. No Corinthians ele jamais jogou, ele jamais justificou o dinheiro que foi gasto nele. Tomara que no Santos ele se acerte, será legal para o Santos, será legal para ele. No Corinthians não tinha mais o que fazer, né? Primeira chance que apareceu, o Corinthians quis trocar, porque viu que não tinha mais jeito de apostar no Luan. Futebol, Michele, tem que ser tratado como um negócio. Eu fico imaginando uma empresa, né, que transporta carne, ela compra um caminhão para transportar carne. De repente ela vê que o caminhão é até refrigerado, mas não está cumprindo aquilo que era a função de refrigerar a carne. E pagou uma bala nesse caminhão. Ela vai pegar o caminhão e dar para uma outra empresa? Ela não vai dar para uma outra empresa. Ela vai negociar esse caminhão com outra empresa. É patrimônio da empresa. Ah, não, mas no futebol tudo pode, né? Até a história do William, é questão da gente conversar também. Sabe, se fosse numa empresa, você não pode. Como você está dando o caminhão? O caminhão custou tanto, você vai dar o caminhão? Não. Não, é a mesma coisa que eu pagar. Por exemplo, você recebe o seu salário aqui na Gazeta, e aí você vai receber, 90% do seu salário pela Gazeta, mas vai trabalhar na concorrência? Né? Então, talvez a única alegria que o Corinthians possa ter tido com o Luan é ele ter saído do clube. Mas poderia ter feito um acordo. Bom para o Corinthians seria, Luan, você tem 1 ano e meio de contrato, tá? Eu vou te pagar 50% desse valor, te dou o seu direito. Eu faço uma economia, pelo menos, mas não, continua pagando e para o Santos está achando bom. No aspecto financeiro pode ser bom. Agora, no aspecto técnico, tendo como base o que ele apresentou no Corinthians, eu não tenho essa mesma certeza do presidente que o Luan vai dar muitas alegrias. Estou com o Flávio, quando ele fala que torce muito para o Luan. Eu não conheço o Luan, não sou amigo do Luan, mas torço para que ele possa, né, para que ele possa seguir a carreira dele. Mas como negócio, essa do presidente foi bom para o Corinthians? Negativo, eu discordo. Bom, bora pro CCT da Barra Funda conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver! Como que tá a preparação do Tricolor para o jogo de domingo? Boa noite, Michele. Beijo aí, timaço Gazeta Esportiva. São Paulo que não vence no Campeonato Brasileiro há 6 rodadas. Sinal de alerta aceso. O Tricolor está em 11º lugar, só 26 pontos. Perigosamente próximo da zona do rebaixamento. Situação bem semelhante nessa mesma época em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado, quando no segundo turno, por ameaça de queda, o Crespo, que havia conquistado o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, levou um pé nos fundilhos. Então o Rogério Ceni vem alertando desse perigo e o jogo de domingo é em casa no Morumbi contra o Red Bull Bragantino. O Pablo Maia suspenso está fora, o Bustos, que foi recentemente contratado, pode aparecer pela primeira vez, ao menos entre os relacionados. E o Ferrarese, zagueiro venezuelano, está chegando. São Paulo deve anunciar a qualquer momento a chegada do Ferrarese. Tem gente no Refis ainda se recuperando, o Arboleda, o Rafinha, os dois fora de combate, assim como o goleiro Jandrei, que segue se recuperando da pancada nas costas.
e é mais ou menos por aí, Michele. O São Paulo, na quinta-feira da semana que vem, então joga contra o Red Bull pelo Brasileirão no domingo. Na quinta da semana que vem tem jogo decisivo lá no Horto, em BH, contra o América Mineiro, vale vaga na Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbi, 1-0, o São Paulo joga pelo empate. Na Sul-Americana, o São Paulo já sabe o adversário na semifinal, é o Atlético Goianiense. Jogos marcados para os dias 1º de setembro e 8 de setembro. O primeiro lá no Serra Dourada e depois decide aqui contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Mas nesse domingo é Brasileirão, o São Paulo precisa dos 3 pontos para tentar se afastar do rebaixamento e ficar numa situação mais confortável. E se der tudo certo, eu levarei a minha filha, a pequena Maria, para curtir o Dia dos Pais lá no Morumba. Volto já para falar do Verdão. Aí o presente é seu, né, paizão? Aí tá certo, merece. Fala, o que é a garrafa que você tá falando? Deixa pra lá, Silvestre. O São Paulo tá com muita dificuldade de jogar no Morumbi, muita dificuldade. A gente viu o que aconteceu no jogo do Ceará, ele ganhou no limite aqui, teve séria dificuldade para se classificar. O jogo com a América, nós estamos falando de Copa, também 1-0 só, jogo apertado. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não está andando, ele precisa ganhar em casa. Se ele não ganhar em casa, ele não vai ser campeão, obviamente. Mas se ele continuar patinando em casa, ele vai começar cada vez a ter mais riscos de rebaixamento. É muito perigosa a posição do São Paulo. Esse é um jogo vital, embora o Bragantino esteja numa outra parada, não está correndo risco nenhum de rebaixamento. Mas o São Paulo começa a ficar ameaçado, sim. Quem vem lá de baixo está subindo. Fortaleza, por exemplo, está subindo muito. É bom o São Paulo tomar cuidado. Esse é um jogo que ele precisa fazer 3 pontos. Um pontinho, vai continuar patinando. Não está resolvendo. O São Paulo está jogando uma bola muito curta nos últimos tempos. Semana passada a gente falava do problema do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tudo isso que o Flávio relatou, e a pontuação de 6 pontos da zona de rebaixamento. Veio a rodada de final de semana, essa diferença de 6 já caiu para 5. Exatamente. E pega o Bragantino, essa diferença pode cair para 2. E o Bragantino, diferentemente do São Paulo, até para surpresa de muita gente, ficou só com o Campeonato Brasileiro, então está podendo ter tempo para treinar, para trabalhar, para descansar, que é a maior reclamação dos treinadores, ao passo que o São Paulo veio de um jogo intenso lá em Fortaleza, viagem desgastante, pouco tempo para treinar, jogadores do departamento médico, então a torcida está fazendo o seu papel, é muito provavelmente o Morumbi deve receber um bom público, inclusive o Silvestre com a Maria por lá, mas o São Paulo tem que fazer a sua parte dentro de campo, o empate não serve. O São Paulo, até para ter um aspecto moral para a sequência das Copas, precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Vai ser dada a largada para mais uma corrida pelo título do Brasileirão. Quem será que vai chegar na frente no fim de semana? Dá uma olhadinha na reportagem do Alexandre Silvestre. Na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras assumiu a ponta. Pé no fundo do acelerador e vem abrindo do segundo colocado, diferença de 6 pontos. O Corinthians ainda aparece no espelhinho retrovisor do Verdão. Pode até se aproximar da máquina verde, se atropelar a equipe comandada por Abel Ferreira neste sábado em Itaquera. O Atlético Mineiro ficou para trás, comendo poeira, aparece em 7º e briga mais para pontuar do que para subir no pódio. O Paranaense está surpreendendo, com Felipão ao volante, figura no G4, rodando direitinho. O possante Flamengo fez um pit stop estratégico, trocou de técnico e com Dorival no comando promete arrancar no segundo turno, dar trabalho nas próximas voltas. Logo logo bate de frente com o Palmeiras, assim como o Fluminense do arrojado Fernando Diniz. Resta saber se a dupla terá combustível suficiente para chegar no limite, ultrapassar o veloz e acertado Palestra, que pode não ser uma Ferrari, uma Mercedes, um Ayrton Senna, mas que está voando baixo rumo à linha de chegada, está. É a nossa corrida maluca. E aí, Flávio? O favoritismo do Palmeiras continua acentuado nessa competição. O problema, para mim, do Palmeiras, pode ser que a partir de amanhã a gente mude. O Corinthians ganha, fica 3 pontos. Será que fura o pneu? Mas eu acho que o maior problema do Flamengo é administrar essa vinda do Flamengo que vem de trás, né? O Flamengo é que é o grande adversário. A não ser que agora, eliminado de tudo, o time do Cuca
resposta é reagir. Esses eu acho que são os 3 que brigam para valer. Atlético Paranaense, Fluminense, são times que estão jogando bom futebol, mas que eu não acredito que tenham força para passar o Palmeiras. O Flamengo, se o Palmeiras vacilar, acho que é o grande adversário, embora esteja em 7º. E o Corinthians amanhã pode mudar essa história. Ele ganhando o jogo, além dele melhorar a vida de todo mundo, ele fica a 3 do Corinthians, do Palmeiras. Mas a bola que ele está jogando não dá esse pote, pelo menos a princípio. Não, hein, Flávio? Não sei se tem força. E aí, Garrafa? Dentro de uma normalidade, essa corrida termina com o Palmeiras lá na frente. Dentro de uma normalidade. É claro que o Flávio fez aí alguns cenários importantes e que tem que ser levado em conta. Crescimento do Flamengo, o Atlético só no Campeonato Brasileiro. O Corinthians... é uma incógnita, é muito difícil falar do Corinthians, porque o Corinthians até agora não tem um time, né? A gente não sabe o que o Vitor Pereira quer colocar em campo, como esse Corinthians joga, de que forma joga, se é realmente um elefante que subiu na árvore e daqui a pouco despenca, está parecendo muito isso, o Corinthians, né? Então é difícil a gente falar, mas o Palmeiras, é muito mais fácil você olhar numa situação complicada para o Palmeiras nas Copas, no mata-mata, porque tem o imponderável que aconteceu contra o jogo contra o Atlético. O Palmeiras podia ter sido eliminado ali, não foi muito pela competência dos seus jogadores e do seu treinador, mas não foi eliminado. Agora, no campeonato de regularidade, do jeito que o Palmeiras está ajustado, a máquina está ajustada, não vai ter que ficar parando para fazer pit stop, não. É só seguir, manter ali... Você achou que o Palmeiras não teve competência contra o Atlético? Não, teve a sua competência. Ah, teve a sua competência. Dele, porque, poxa, segurar pelo menos 2 jogadores... Sua competência e do seu treinador e dos seus jogadores, né? Ah, bom. Então vamos falar mais sobre o derby de amanhã? A chuva acompanhada de furacão, de terremoto, de tsunami, né? A Michele sempre, gente, precisa ter raio, mas os caras deram uma caprichada. Nossa, esse raio tá bonito. Salazar, tá chamando lá do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Chega mais aqui com informações da busca por um reforço e a preparação para o clássico de amanhã. É isso aí, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians sim corre atrás de um reforço, quer suprir a saída do William e tem até segunda-feira para conseguir concretizar alguma negociação. A informação que eu tenho aqui de última hora, a última atualização, porque esse final de semana deve ser de muitas atualizações ali, hora a hora. A última atualização que eu tenho é que o Corinthians tem 3 nomes preferidos em cima da mesa. Um desses nomes é o nome do Michael, mas a informação que eu tive é que o Corinthians não chegou a abrir uma negociação com o Michael. O Corinthians procurou para se informar sobre a condição do Michael, que foi contratado por 8 milhões de dólares no início do ano pelo Al Hilal, que tirou ele lá do Flamengo, o time da Arábia Saudita. Recusou, o Al Hilal chegou a recusar uma proposta de 6 milhões de dólares do Botafogo, enfim. Tá complicado. O Corinthians tinha uma ideia de trazer um jogador por empréstimo, pagando salário, e pelo jeito os árabes não estão a fim de fazer negócio dessa maneira. Aqui no Corinthians o que se fala é que sequer foi aberta uma negociação. Foi feita uma consulta e por enquanto não há muito otimismo se tiver que investir esse dinheiro o Corinthians para trazer o Michael. Mas como eu disse, tem outros 2 nomes em cima da mesa, ainda não revelados, e que o Corinthians vai ter que trabalhar rápido e forte até segunda-feira. A preparação para o clássico é muito importante. Eu conversei com pessoas de dentro do Corinthians hoje que me mostraram ciência de que o clássico deve sim ser um divisor de águas. Para a tabela, o Corinthians pode se aproximar ali, ficar a 3 pontos do Palmeiras, mas principalmente por causa da fase da eliminação na Libertadores, a situação do incômodo com o Vitor Pereira, pela escalação que ele usou contra o Flamengo, tudo isso envolvido, há uma consciência interna de que, por exemplo, as torcidas organizadas prometeram apoio durante o jogo, mas estão se mobilizando para iniciar uma pressão bem mais forte caso o Corinthians não consiga um resultado positivo. Ou seja, jogo delicado, jogo importante para o Corinthians na tabela e também para manter o clima ali ainda mais calmo lá por aqui no Parque São Jorge. O time deve ter o Roger Guedes e o Renato Augusto, muito por causa dessa pressão na escalação, mas não vai poder mais uma vez contar com o Paulinho e com o Maicon, que seguem entregues ao departamento médico. Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. E aí, Garrafão, o que você tem para falar, e Flávio? Então, assim, o Corinthians é o que eu disse, é uma grande incógnita.
o Vitor Pereira aqui ainda está, e é natural, ele chegou há pouco tempo no Corinthians, ele vai começar a conhecer o Corinthians mais de perto. Se perde amanhã, a situação fica muito complicada. Já se fala na pressão da torcida em relação à escalação do time, pelo comportamento do Vitor, certo ou errado a conduta dele. Eu acho que muitas das vezes ele tem errado também na conduta, na forma de fazer esse gerenciamento. E é bem provável até que o Palmeiras, apesar da vantagem, apareça com muitos jogadores amanhã titulares. Muitos titulares. O Rony, por exemplo, o Rony, né? Talvez se o Rony, quando voltou para jogar no... Voltou de lesão, jogou os 90 minutos num jogo intenso, com 2 a menos, ficou em campo, bateu pênalti. Se fosse com o Vitor Pereira, era 25 minutos de minutagem para ele e tira o cara. Então isso está incomodando a torcida do Corinthians. A gente não sabe que Corinthians ele vai colocar amanhã. Aí ele fala que o Yuri Alberto não pode jogar com o Roger Guedes, são jogadores dentro do elenco, ele perde o William. Então, se perde amanhã, Michele, a situação fica complicadíssima para ele. Porque tem essa decisão contra o Atlético Goianiense, onde ele já sai perdendo por 2 a 0. Então, se ele não conhece o Corinthians, ele vai começar a conhecer a partir de amanhã, precisa ganhar. E aí, Flávio? Olha, perder o William foi uma coisa ruim para o Corinthians, mas o William não chegou a render no Corinthians o que a gente imaginava que pudesse pelo alto nível dele. Era o jogador mais importante que nós tínhamos aqui no futebol brasileiro pelo histórico. Jogador de Premier League de muitos anos e tal. E a coisa não rolou como se esperava. Então o Corinthians não teve esse William que a gente imaginava. Portanto, não precisa sair desesperado, contratando a qualquer custo. Quem quebrou o galho foram os miúdos, o Adson e o Mosquito. E eles estão aí. Então eu entendo o Mantuano, em determinado momento, que agora foi embora. Então acho que o Corinthians pode ir relativamente tranquilo, porque o William não chegou a jogar naquele nível que ele poderia ter jogado. Então acho que dá para ir com uma certa tranquilidade. Perder do Palmeiras é a coisa mais natural que existe. O Corinthians é inferior ao Palmeiras. Se ele ganhar amanhã, ele vai ter uma superação. Na sua avaliação, eu entendo o que o senhor está falando, mas, mas você sabe que futebol não é assim. Imagina amanhã, quando eles perdem 1 a 0, a torcida, gente, é natural, vamos embora. Não vai embora. Bom, mas aí é não é assim. Eu não penso como mas torcida. Eu sei que o senhor não pensa como, mas menos é ainda um problema. Mas é um problema que o Vitor Pereira vai ter que enfrentar. Tudo bem, ele deve estar preparado para isso. Ele já falou que já enfrentou coisas piores. É clássico na China. Na minha cabeça. Ele falou que disputou clássico na China. Não, disputou clássico na Turquia. Na Turquia e saiu dentro de... o Xingbin e o Xingban. Não, foi na Turquia e saiu dentro de... Na Turquia também. Dentro de... Tá bom. Cascatinha. Não pode menosprezou. Eu sei, ele não sabe o que é clássico, não. Ele não, se soubesse, ele não teria colocado sabe. Aquele Corinthians, Corinthians em Barueri, sem necessidade nenhuma, tomou 3 a 0. E se poupar amanhã, toma um cacete de novo. E se não poupar também. Né? Campeonato turco então, não é mole, que a torcida é tão fanática quanto a verdade. E se não poupar também, que apanhem com os titulares. Que apanhem com os titulares. Se o Palmeiras, muda o quê? Ué, como muda o quê? Não muda nada, vai perder do mesmo jeito, o que adianta? Ele tem que ganhar o jogo, como é que ele vai ganhar? Ou seja, primeiro, contar com o Palmeiras muito mal. Se o Palmeiras jogar bem, pode pôr quem ele quiser, ele vai perder o jogo. O outro é melhor, não tem jeito. Okay, mas futebol é um jogo de 2, não adianta. Isso. Se o Palmeiras jogar tudo que pode, tem que se jogar, não pode ser simplista desse jeito. Ele vai jogar. Se o Corinthians, dependendo do senhor, o Corinthians já entra derrotado, não pode. Não vai entrar derrotado. Não pode entrar derrotado, mas é o Palmeiras. É o Corinthians. E é o Palmeiras, que é muito melhor que ele. Perfeito. E por ser o Palmeiras, o Corinthians tem que entrar com o que tem de melhor. Isso, perde com o que tem de melhor. Você quer que perca com o que tem de melhor. Tá bom. Pode ser. Deixa eles respirarem um pouquinho. Hoje o Silvestre acompanhou a apresentação do Bruno Tabata lá na Academia de Futebol. Volta aqui, Silver. O que o reforço falou de mais interessante? Ô, Michele, eu não sei quem é que briga mais, se é essa dupla aí do estúdio, Flávio Prado e Garrafa de sexta-feira, ou o belo Márcio Gabriel, meu cinegrafista, e o assistente dele, o Osmar Menezes, aqui, o Homem de Pedra. Os dois se pegam também na externa. É brincadeira. Ó, hoje um dia raro, hein? Voltei a frequentar as partes internas da academia, junto com outros jornalistas de emissoras rivais. A gente acompanhou a chegada e a apresentação do Bruno Tabata, atacante, canhoto, que assinou com o Palmeiras até 2026. Ele tá louco para jogar já o derby, hein? Eu tive a honra de abrir a coletiva e encerrar a coletiva. Separamos alguns trechos da entrevista de hoje. E a primeira pergunta que foi minha foi a seguinte: ô Tabata, uma coisa é chegar num time desorganizado, em crise, chega para jogar, para ajudar, para incorporar, né? No caso do Palmeiras é o contrário, o Palmeiras está voando, está jogando muito bem, o Abel já está com o time na mão, 2 jogadores bons por posição. Como é que vai ser esse desafio? E é justamente para isso que ele veio. Palavras do próprio Tabata. Vamos dar uma resumida aí na entrevista coletiva dele hoje. Aperta o play aí, diretor. O desafio é muito grande, né? Mas eu
Eu trabalho para isso, eu trabalho para estar à altura do desafio. Como eu falei, quando soube da oportunidade de vir para um clube como o Palmeiras, a estrutura, brigar por títulos e também essa competitividade me chamou muita atenção e foi, eu acho, uma das coisas que eu quis sentir essa emoção de vestir a camisa do Palmeiras, eu quis estar aqui e quarta-feira já deu para sentir um pouco desse calor junto dos torcedores e, enfim, uma classificação heróica. Olha, na minha passagem lá fora, eu acabei virando um jogador muito versátil, eu atuei por todas as posições, menos as mais defensivas, já atuei dos dois lados, já atuei por dentro, já atuei também como falso 9, um pouco diferente da posição que o Rony joga aqui, porque o Rony é um jogador mais de profundidade, eu sou um jogador mais de dar apoio, de ligação, mas eu me sinto preparado para jogar em qualquer função que o mister precisar, não tenho, como eu falei, eu sempre joguei mais pela direita, mas eu nunca fui um ponta de profundidade, eu sempre fui um armador que consegue chegar e fazer as duas funções, e eu já quero o máximo, mais rápido possível, já estar inserido nesse contexto aqui no Brasil, para que eu possa dar muito certo com a camisa do Palmeiras. Então eu acho que, se eu pudesse escolher, eu estaria dentro do campo amanhã, mas fica a critério do nosso treinador. Você tinha já relação com o Abel? Ele já estava de olho no seu futebol desde a época em que ele era técnico do PAOK? Isso procede? Sim, na verdade eu não tinha uma relação direta com o Abel, mas a gente sempre se enfrentou em Portugal quando ele esteve lá. Depois teve uma possibilidade quando ele estava no PAOK, mas eu acho que os valores na época eram muito elevados e não conseguiam fazer a negociação. Mas nessa época eu não cheguei a ter contato com ele. E desde quando ele chegou aqui no Palmeiras, eu sabia que ele tinha interesse que eu viesse para cá, mas até por eu também ter uma relação, o esporte iria dificultar qualquer tipo de negociação. E eu acho que esse foi o momento perfeito, porque juntou as duas coisas, juntou o momento do clube, juntou a minha vontade de estar aqui. E pronto, eu acho que é isso, tem tudo para correr muito bem. Palmeiras trabalhou hoje no campo pela manhã, amanhã cedinho tem mais uma movimentação rápida aqui de ensaio para o jogo da noite contra o Corinthians em Itaquera, Campeonato Brasileiro, clássico valendo 6 pontos, líder versus vice-líder. Palmeiras que depois do Corinthians tem a semana toda livre, porque está fora da Copa do Brasil, recebe o Flamengo no outro final de semana no Allianz e depois na outra semana vai encarar o Fluminense no Rio. Libertadores da América só dia 30, primeira semifinal contra o Atlético Paranaense do Felipão, que já engrossou para cima do Palmeiras outro dia, ganhando do Palmeiras em casa no Campeonato Brasileiro. Dia 30 o jogo de ida, dia 6 de setembro o jogo da volta, valendo a vaga na finalíssima da Liberta, mas antes tem Brasileirão, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. O que podemos agora aguardar aí deste Palmeiras com o Tabata? O Tabata, ele apareceu no Atlético, foi rapidamente no Atlético Mineiro, né? Foi rapidamente embora, um jogador, como ele mesmo disse, polivalente. E é muito bom se vir jogar no Palmeiras nesse momento, né? Um time tranquilo, até o Silvestre falou isso na abertura, tranquilo, sossegado. A possibilidade de você jogar, ter tempo para se acertar é muito grande. Isso aconteceu com o Rafael Veiga, com o próprio Scarpa, então, tranquilo. Eu lembro muito pouco dele, né? Em Portugal a gente não vê tanto assim no campeonato, mas evidentemente pode ser útil porque joga em várias posições e tem toda a condição de ser útil ao elenco do Palmeiras. Não é um cara que vai mudar o Palmeiras de patamar, mas pode ser útil para o time, sim, sem dúvida. E o fato do que ele disse sobre o Abel, né, que o Abel já teve o interesse em outra oportunidade em contratá-lo, demonstra que é um jogador que vem com a confiança do jogador. O Abel tem o grupo nas mãos, sabe aonde precisa pontualmente de algum reforço, alguma reposição e vai buscar o jogador que gosta. Então veja só a diferença desse Palmeiras para o Corinthians. Enquanto o Corinthians perde o William, enquanto o Corinthians é eliminado, o Palmeiras está classificado, o Palmeiras vai se reforçando, vai trazendo jogadores com contratações pontuais. Essa é a diferença para o clássico de amanhã, né? E por isso dessa cobrança por parte da torcida corintiana, como disse o Salazar, em se jogar com o que tem de melhor, porque vai pegar o melhor time do país. O Palmeiras que operou o que operou contra o Atlético no último meio de semana pela Libertadores. Como o Silvestre falou, o adversário do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores foi definido ontem. O Atlético Paranaense venceu o Estudiantes por 1-0 lá na Argentina. Os donos da casa reclamaram bastante de um gol anulado com a ajuda do VAR. O Furacão balançou as redes com o garoto Vitor Roque nos acréscimos. É isso aí, vai ter encontro do Felipão com o Palmeiras nas semifinais. E aí, hein?
Qual a expectativa de vocês para esse encontro? Esse encontro promete, hein, Flávio Prado? Primeiro, esse gol anulado é um gol de mera interpretação. A gente, no café aqui embaixo, uma parte achou que sim, outra achou que... Eu achei que foi bem anulado. Eu achei que houve interferência, mas se você em casa não concorda, não tem problema nenhum, tá tudo certo, porque realmente foi um lance interpretativo. O Atlético está vivendo um momento de um grande brilho. O Filipão faz um trabalho sensacional, realmente um trabalho espetacular. Deve ser o último ano da carreira dele como treinador e ele quer terminar com chave de ouro e está fazendo coisas sensacionais. Outro dia segurou o Flamengo no Rio, ganhou do Palmeiras aqui. Acho que foi pior para o Palmeiras pegar o Atlético Paranaense. O Palmeiras seria favorito contra o Estudiantes e contra o Atlético. Mas entendo que por ser Felipão, por ser um jogo regional, foi pior para o Palmeiras pegar o Atlético Paranaense. Não estou dizendo que não haja favoritismo do Palmeiras, mas acho que é menor do que seria contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes, acho que o Palmeiras passaria com mais facilidade. Com o Atlético, se não tomar cuidado, a coisa pode engrossar. Concordo com o que você está dizendo. O aspecto Filipão pesa muito, até pela história que o Filipão tem dentro do Palmeiras, até pelo currículo que tem o Filipão em termos de Copas, até pelo Filipão que é campeão do mundo, até pelo Atlético ter ganho do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Outro dia aqui, é. Outro dia. Então, são muitos ingredientes que levam, né, ao Atlético parecer ser um pouquinho mais complicado que o Estudiantes. Mas o Palmeiras é favorito com qualquer um dos dois. Estou de acordo com o Flávio. Também estou de acordo com o lance do gol, né? Vale a interpretação, mas ali o goleiro podia ter saltado, se quisesse, aonde estava, na posição do jogador. Ele não poderia saltar porque o atleta estava ali na posição de impedimento. Então, ele teve interferência sim. Para mim, o gol foi bem anulado e o gol do Atlético foi absolutamente legal. Um confronto bacana, Palmeiras e Atlético, o Atlético do Filipão. Ok, a gente volta a falar do derby. Chegou a hora do quem é melhor. Põe na tela, Fini. Olha só, vamos lá. Ah, começou a música. Quem é melhor, Cássio ou Everton? Olha que disputa, hein? Terrível isso, hein? Mas vai, por um pouquinho o Everton, né? Tá mais recente o que ele fez no meio de semana. Mas o pênalti que o Everton pegou, né, foi muito mal batido. São dois gigantes, não se discute. Mesmo. Mas por tudo que o Cássio trabalhou com esse Corinthians confuso do Vitor Pereira, o Corinthians só não ficou pior na fita por causa do Cássio. Então, Cássio, pra mim, e o problema é seu, Michele. Gente, que difícil! Bom, o Everton, campeão da Libertadores, está na seleção brasileira, mas o Cássio realmente tem feito alguns milagres lá no Corinthians. Eu vou de Cássio também, por esse momento que ele está vivendo no Corinthians, então ponto pro Corinthians, ponto pro Cássio. Fagner ou Marcos Rocha, Flávio? Por hoje, Marcos Rocha. Fagner é mais jogador que o Marcos Rocha, isso não se discute, mas o Marcos Rocha tem mantido uma regularidade que o Fagner não vem apresentando nos últimos jogos. Marcos Rocha. Então, ponto para o Marcos Rocha, eu também acho que é o Marcos Rocha. Agora empatou com 1-1. Bruno Mendes, do Corinthians, ou Gustavo Gomes, do Palmeiras? Aí é bem tranquilo, Gustavo Gomes. Tranquilíssimo. Estou com o Flávio, Gustavo Gomes. É o Gomes, né? 2-1 para o Palmeiras. E agora, Balbuena ou Murilo? Eu acho que o Balbuena é mais jogador. Vou de Balbuena. Fico com o Balbuena. Apesar de estar chegando agora no Corinthians, ele já deu uma outra encorpada na defesa. Balbuena, mais jogador. Ponto pro Corinthians. Eu também vou votar no Balbuena ali. Tá 2-2, hein? Corinthians e Palmeiras. E será que nos aguarda amanhã, né, nesse derby? Fábio Santos ou Piquerez ali como lateral esquerdo? De novo, pelo momento, Piquerez. Piquerez. E Piquerez. o Garrafa? Piquerez também? Ponto pro Palmeiras, 3-2. Nossa, quem é melhor aqui? E agora, Fausto. Olha, Fausto no meio campo ou Danilo? Fausto Vera ou Danilo. O Fausto promete muito, mas o Danilo é realidade. Danilo. E aí? Danilo com tranquilidade, porque o Fausto ainda não disse que veio natural. Chegou ontem praticamente. Agora, né? Chegou nem dá para fazer a avaliação do Fausto. Ponto pro Palmeiras, também voto no Danilo. Seguimos o nosso quem é melhor, Duqueiroz ou Gabriel Menino, Flávio? Duqueiroz ou Gabriel, eu vou de Duqueiroz. E aí, eu vou de Duqueiroz, porque o Du tem sido titular no Corinthians, tem feito algumas partidas muito boas naquele meio campo confuso do Vitor Pereira e ele tá dando conta do recado. Duqueiroz, o menino tá se recuperando agora. Ponto pro Corinthians, Duqueiroz, vou no Duqueiroz também. E agora, Renato Augusto
ou Rafael Veiga? Agora dá, já que o Rafael Veiga teve um tempo fora, Renato Augusto está voltando, É uma dá pra bela briga. equilibrar? Eu acho que o Renato Augusto chegou mais longe. Claro, tem mais de idade também, Sempre né? essa briga. Mas no momento, o Rafael Veiga. E aí? Apesar da queda do Rafael... Nós fizemos, acho que quem é melhor de Palmeiras e fizemos. Corinthians lá atrás. Foi assim, dificílimo você definir entre o Renato Augusto e o Veiga. RR. E os dois goleiros. Né? Hoje está mais tranquilo para o Veiga, o Renato está voltando de lesão, mesmo com a queda do Veiga, ele teve uma queda com o crescimento do Scarpa, e o importante do Palmeiras é isso, para mim o Veiga, melhor momento do que o Renato Augusto. Ponto pro Palmeiras também, vou ficar com o Rafael Veiga. E agora, hein? Adson ou Gustavo Scarpa? Todo mundo é Gustavo Scarpa, né, gente? Scarpa. Então aqui nós vamos Mas gosto seguir muito aí. do Adson, viu? acho que... Gosto bastante do Se você Adson. fizer o Scarpa, no momento que ele está com qualquer um desses jogadores, vai ser o Scarpa. É verdade. Roger Guedes ou Dudu? Nossa, disparado, Dudu. Disparado. Aí acho que é mais ainda do que o anterior. Tem que votar no Dudu 2 vezes para provocar o Roger Guedes, para ver se ele acorda. Dudu. Mas só vale um ponto. Ponto pro Dudu. Palmeiras agora abriu uma vantagem, ó, 7-3. Yuri Alberto como atacante ou Flaco Lopes? Os dois chegaram agora, gostei mais do que vi do Flaco Lopes. Eu também, até, gostei mais do Lopes. Flaco. O Yuri Alberto tem que entender que ele não está disputando maratona. O Vitor Pereira está colocando ele para correr para lá e para cá, ele está entregando tudo, mas só está correndo. Tem que ficar mais perto do gol para fazer gol e a bola tem que chegar nele e não está chegando. Então, Flaco Lopes. Muito bom, ponto pro Palmeiras. E agora, Vitor Pereira ou Abel Ferreira? E acho que não tem muito o que falar, né, gente? Vamos votar no Abel? O Abel, pelo que mostrou no Brasil, não dá para discutir aí, né? Não tem jeito. Você vê como é que é, né? Os caras falavam que eu pegava demais no pé do Abel. Garrafa, como você não gosta do Abel. Vai falar o quê do Abel Ferreira contra o Vitor Pereira, gente? É uma brincadeira de mau gosto colocar nesse momento. É Abel Ferreira mais disparado. Você que falava. Mais disparado. Não é você que era um bocudo, não era? Quando ele fazia. Era Quando você ele não que estava falava. bem, quando ele não estava bem, criticava. Eu Agora o não Vitor falava. Pereira. Não me o põe Vitor nesse Pereira- rolo, não. O Vitor, eu disse, a Eu meu sempre, respeito. eu sempre gostei do meu Abelzinho. Agora Eu sei, você você tem o porta-retrato bocudo, dele. você que se entenda Você com tem ele, o porta-retrato dele, né? Então, como que ficou? O que é melhor? 9 pro Palmeiras, 3 para o Corinthians. Veremos amanhã. Que hora é o jogo amanhã? 4? 7, né? 7? 7 da noite. 7 da noite. Eu tava acostumado quando o jogo era 4 da tarde. Agora mudou os horários. Jogo de domingo às 4 da tarde, clássico, saiu de moda. Sei lá por quê, mas eu me saiu. atrapalho toda com esses novos horários. Eu e todo mundo, né? Porque todo mundo quer... Onde que vai assistir o jogo? Jesus amado. Gente, agora tá naquele momento que vocês adoram, né? Que vocês gostam, que vocês pedem sempre, que é o nosso palpitômetro. Ó, a musiquinha, ó. Palpitômetro do Gazeta Esportiva. Vamos lá, nossa produção já anotou os placares dos setoristas Alexandre Silvestre e Thiago Salazar. O Celso Cardoso não tá na bancada de hoje, mas ele mandou palpite, porque segunda-feira a gente vai checar aqui, viu, Celso Cardoso, o seu palpite. E, aliás, acho que o palpite dele é igual ao meu. E agora podem dizer o de vocês. Vamos lá. Flávio Prado, o seu placar para o derby de amanhã. 2-1 para o Palmeiras. Ixi, é o placar que eu tinha escolhido, não é? Acho que foi o placar que eu escolhi, 2-1 pro Palmeiras também. Aquela assim que esqueceu e agora deixa o Fini nervoso. Seu placar, foi 3-1 que eu falei? Falei 2-1, mas você falou 3? Agora você, Garrafa, qual que é o seu placar? Palmeiras favorito, melhor time, melhor momento. Mas como é palpite, é aposta, e quando você joga na zebra você ganha mais, Corinthians 1-0. Corinthians 1-0. Você sabe que eu também pensei nesse placar? Engraçado isso. O Vitor Pereira é isso e aquilo e vai ganhar do Palmeiras, o melhor time do Brasil. Ué? Que conversa de Ué, maluco, não é? O senhor não acha o possível? Vitor Pereira, Ele não acha possível. vai ganhar do Palmeiras. Então, Pra ele não precisa jogar. Pra ele não precisa jogar. Ficou. Michele votou 2-1 pro Palmeiras. Quem que é aquele? O Flávio Prado, 2-1 pro Palmeiras. Garrafa, 1-0 Corinthians. Garrafa 1-0 Corinthians. Celso? Celso 2-1 Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Salazar. Não, 2-1 pro Corinthians, o Celso. Corinthians, Tá Salazar certo, 1-0 Tem Corinthians. 3 Corinthians, 3 vitórias do Corinthians. Olha lá. Salazar votou 1-0 Corinthians, que é o mesmo placar do Garrafa. E o Silvestre 2-1 pro Palmeiras. E o Silvestre 2-1 pro Palmeiras. Equilibrado, 3 vitórias do Corinthians e 3 vitórias do Palmeiras, Michele. Isso é Corinthians e Palmeiras, Vitor Pereira. Tá vendo? Tá vendo?
Então tá empatado. Deu empate aqui no nosso palpitômetro, tá certo? Agora você decide aí em casa. E eu não enxergo nenhuma bolinha daqui de onde estou. É tudo a mesma cara. Vamos lá. O presidente do Corinthians explicou hoje os motivos da saída do William. Então a gente volta lá para o Parque São Jorge. Salazar, qual que foi a justificativa do Duílio? Bom, Michele, a situação se resolveu, enfim, foi oficializada, assim como a gente tem relatado aqui desde quarta-feira, né? O William se manifestou, reforçou que não teve problema nenhum com o Vitor Pereira e que sai para atender um pedido da família que chegou por causa das ameaças que ele e seus familiares estavam sofrendo nas redes sociais, né? Eu tenho algumas informações de bastidores sobre a repercussão de tudo isso dentro do clube, mas antes vamos ouvir o Duílio Monteiro Alves, que deu a versão do Corinthians sobre essa rescisão com o camisa 10. Eles não se adaptaram, o William nos procurou pedindo a sua rescisão, e nós no Corinthians entendemos que um jogador com esse custo é um custo elevado, fizemos um esforço muito grande, ele também, para voltar ao Corinthians. A gente fica chateado, né, de não ter o William por mais tempo, até o fim do ano que vem, de 2023, que era o seu contrato inicial. Fica chateado de o rendimento não ter sido o que a gente esperava, ele também está. Então a gente entendeu por melhor pro Corinthians, pro William, mas pensando no Corinthians, que era melhor a rescisão nesse momento, por ser um valor alto, um salário alto, e por o William não estar feliz e por não estar feliz, não está rendendo o que ele pode render. E o Corinthians é muito grande, é um clube maravilhoso e a gente tem que ter aqui quem está feliz. Então, por isso, a gente aceitou essa rescisão e deseja a ele todo o sucesso do mundo na sequência da sua carreira. Muitos perguntam se vai pagar multa, se existe algum clube comprando o William. Não existe uma negociação com clubes, é um pedido direto do atleta por não estar feliz no Brasil e, consequentemente, no Corinthians, por falta de adaptação da família. Ele, quando veio do Arsenal, veio livre, o Corinthians não pagou nenhum valor ao clube, né? O Corinthians fez o acerto direto com o atleta, só em termos de salário e contrato de imagem. Então, a gente terminando o contrato hoje, o Corinthians não paga mais nada ao William, mas também não vai ter um valor de compensação por uma venda, porque ele não está sendo vendido, e também por ele ter vindo de graça para o Corinthians. Ele optou por jogar aqui, conseguiu sua liberação no Arsenal, e hoje a gente se despede dele com tristeza de ver um ídolo partindo, mas desejando toda a sorte do mundo a ele. Bom, Michele, e aí agora eu quero aqui acrescentar 3 informações de bastidor que eu apurei durante a tarde de hoje. A primeira delas é de que quando o William começou a conversar com a diretoria, quando ele deu a entender que poderia sair e rescindir o contrato agora no meio desse ano por causa dessa situação das ameaças, pegou todo mundo de surpresa. A informação que eu tenho é que ninguém imaginava que o William poderia deixar o clube por causa disso. Segundo ponto, quando ele toma a decisão de ir mesmo embora, causou um incômodo muito grande dentro do Corinthians, inclusive entre os dirigentes, o fato de isso acontecer às vésperas de uma decisão contra o Flamengo pela Libertadores, além do desempenho dele em campo, que já vinha também sendo frustrante para essas pessoas de dentro do clube. Agora, o principal ponto que eu ouvi hoje e que causou mais incômodo, e aí não foi só entre dirigentes, foi o fato do William resolver sair às pressas. A informação que eu tenho é que ele já viaja amanhã, ele vai ficar num hotel, ele ainda nem tem onde, ainda não viu a casa que vai ficar, não tem clube para jogar ainda, então ele vai embora amanhã mesmo, vai ficar num hotel, e ele ir embora antes do jogo contra o Palmeiras e antes do jogo contra o Atlético Goianiense, 2 decisões pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, isso pegou muito mal, até mesmo entre jogadores. A impressão que algumas pessoas de dentro do Corinthians têm é de que o William simplesmente deixou todo mundo na mão na hora mais importante e na hora da pressão. Ou seja, pegou bem mal essa decisão do jogador do Corinthians de sair. Todo mundo entende o motivo, mas o momento e a maneira como aconteceu não caiu legal para o William aqui dentro não, Michele. Pois é, a gente entende os motivos, né? A questão da ameaça à família, mas será que não poderia a família ter ido? Será que eles não imaginavam que seria assim no Brasil? Porque o Brasil tá realmente muito difícil de se viver. O que vocês acham? Desde que o William chegou, eu sempre falei aqui que eu me surpreendi muito com a vinda dele. Então, sempre falei isso. Ele falou
para mim, mais de uma vez, falou no Mesa Redonda que o projeto de vida dele, a família dele era adaptada a Londres, ele não pretende morar no Brasil quando parar a carreira, talvez vá para os Estados Unidos ou vá ficar na Inglaterra. Não há nada que justifique, time nenhum que justifique um incômodo da família. Principalmente uma pessoa resolvida financeiramente, uma pessoa que tem a possibilidade de escolher o seu destino. Então, eu entendo que o William acertou em cheio. Se fosse eu, teria feito exatamente a mesma coisa. Não precisa passar por isso, né? Exatamente, não tomou dinheiro de ninguém, abriu mão do contrato, ele poderia ficar enrolando lá, ele abriu mão do contrato, a família dele nunca parou de ser ameaçada, inclusive agora continuava, fez ele muito bem, e todo jogador que for ameaçado e que puder fazer isso, faça também, para ver se a gente toma alguma posição, se muda essa situação. O Cássio também poderia ter pedido para ir embora do Corinthians também, porque foi ameaçado, o Corinthians podia liberar. Aliás, você é jogador do Corinthians, se não estiver feliz, é só passar lá na tesouraria e falar, não estou feliz, esquece meu contrato e vamos embora. Né? Eu respeito todos os motivos do William, todos os motivos, ninguém merece ser ameaçado, só entendo que o William está fazendo uma boa gestão no aspecto financeiro do clube, o clube tem se positivado a cada mês, já vive uma situação financeira há muito tempo, inclusive com o Duílio, quando ele era diretor, mas essa conduta não me agrada. O William tinha um contrato a ser cumprido com o Corinthians. Esse contrato tinha que ser respeitado, tinha uma multa a ser paga. É muito parecido com o caso do Luan. O Corinthians, me parece que nesses dois casos fez caridade a jogadores. Eu acho que não é o caso. Não concordo com a liberação. Eu concordo com as duas liberações, muito. Não concordo. Último contato com o Silvestre. Tá na hora de falar mais sobre o derby. Silver, o Palmeiras já está pronto para encarar o rival? Tem mais um ensaio amanhã pela manhã, mas antes da gente especular a escalação do Palmeiras, Michele, queria trazer para a conversa o zagueiro Murilo, que se por um lado o Abel Ferreira já conhecia o Tabata, lá dos tempos de Europa, o Murilo não só conhecia antes dele ir para a Europa, como jogou com o Bruno Tabata no início de carreira. Explique-se melhor, Murilão, quero ouvi-lo. O Tabata é um moleque muito gente boa, eu conheci ele desde novinho, eu acho que ele nem lembra, foi fazendo teste lá no Cruzeiro, a gente fez teste juntos e depois jogamos contra ele no Atlético e eu no Cruzeiro. E a gente pôde ter essa amizade na seleção ali, onde a gente pôde se conhecer melhor, onde a gente passou um tempo junto lá na França, no campeonato lá, e a gente se tornou amigo. E a torcida pode esperar um Tabata que vai fazer muita alegria ali, vai ajudar muita a gente dentro de campo e vai dar muita alegria para a torcida também. Murilo e Tabata devem ser relacionados para o derby de amanhã. O Tabata já bidou, já apareceu no bid, está inscrito, pode ser utilizado. Duvido que comece jogando, mas deve pelo menos figurar no banco de reservas. O Murilo, aí vai depender da gestão do elenco, né? O Abel leva em consideração a gestão de energia dos jogadores, nem tanto pelo que vem pela frente, porque o Palmeiras não vai jogar no meio da próxima semana. O Palmeiras vai jogar agora, amanhã contra o Corinthians, depois Flamengo no outro final de semana, depois Fluminense no outro final de semana. O problema é que o time se desgastou muito contra o Galo Mineiro, com 2 jogadores a menos, basicamente com um a partir do primeiro tempo, a expulsão do Scarpa, né? Mais para o final do jogo, e a expulsão também do Danilo. Acho que o Danilo joga, o Scarpa também, laterais voltando de suspensão. É muito provável que o Abel coloque a força praticamente máxima, se não der para o Rony, que ficou muito cansado no final do jogo, até porque jogou de lateral direito, aí talvez o Lopes entre. Mas acho que o Abel vai quase com a força máxima, Michele. Valeu, Silver. Beijão para você. Vamos pro resultado da nossa enquete? Os resultados da Libertadores vão interferir no desempenho de Corinthians e Palmeiras? A maioria respondeu que sim. 67% dos votos. Quer dizer, o Corinthians vai se dar mal? É isso que o pessoal tá achando? É capaz, né? Porque tá meio para baixo. Flávio Prado, domingo, Mesa Redonda Futebol Debate, vai estar bom demais esse programa, Vamos debater todas essas consequências, resultados, vai ser muito legal, espetacular, e depois tem papo de craque, né? Papo de campeões. Papo de campeões, que vai ser um papo de craques. Que são craques. São super craques. Esse domingo é o Cafu, não é, ô Fini? Esse domingo é o Cafu, capitão do Penta, do Jardim Irene, que levantou a taça lá. Então, papo de campeões na sequência do Mesa Redonda, tá certo? Garrafa, seu último recado. Um abração pro Carlão lá em Cambé, que assiste o Mesa, assiste o Papo de Campeões, assiste tudo aqui na Gazeta.
É isso aí. Pessoal, acabou. Eu já aproveito para mandar um feliz Dia dos Pais no domingo. Tem mesa redonda às 9 da noite. Logo depois vem o Papo de Campeões. Tchau, Flávio. Tchau, Garrafa. Beijo para vocês. Tchau.